Fala moçada, vamos lá, vamos dar continuidade. Agora a gente viu na última aula uma introdução rápida aí ao Bootstrap para entender o que é esse framework, ver como que a gente pode iniciar um template básico, né, através de um código que eles mesmos nos fornecem aqui, né, de HTML e CSS, que é um código basicão, começando já com aquele doc type que a gente sempre tem que ter, a tag HTML, a cabeça, o head aí, o cabeçalho e o corpo, né? Onde no corpo nós temos três links de scripts para funcionar alguns JavaScripts. E aí a gente tem aqui também um link para a folha de estilo do próprio CSS. Gente, tem muita gente que às vezes entende o Bootstrap como um limitador à criatividade. As pessoas pensam, poxa, mas eu poderia desenvolver um botão do zero. Eu vou pegar um pronto? Sim, você vai pegar um pronto, porque vai facilitar a nossa vida. A gente não tem que ficar resolvendo e redesenvolvendo e reinventando a roda, não, né? Mas você também tem a possibilidade de trabalhar em cima desses elementos, desses componentes e não utilizar os componentes, ignorar completamente os componentes e fazer as coisas do jeito que você preferir. Só que tem uma coisa que é uma vantagem muito grande de se trabalhar com Bootstrap, para além dos componentes, que é o sistema de grid do Bootstrap. E aí eu fiz até uma busca aqui, ó. Achei essa imagem que é de alguém, de alguma videoaula que mostra o Bootstrap 4, o Grid System. Nós vamos falar sobre esse Grid System. Para quem é aluno do curso de design, já com certeza deve ter tido uma aula sobre design editorial e lá vocês viram os formatos, né? Os tipos de grids, na verdade. A gente tem grid modular, grid colunar, grid hierárquico e por aí vai. Esse grid do Bootstrap é um grid que a gente chama de grid colunar. Ó, ele trabalha com 12 colunas aqui. Ó. Então o Bootstrap trabalha com 12 colunas e aí tem algo muito interessante que é o seguinte. Ó. Cada coluna ela tem uma margem externa aqui de 15 pixels para cada um dos lados. Então, por exemplo, a coluna 1 ela tem uma margem aqui de 15 pixels à esquerda dela e uma margem de 15 pixels à direita. A coluna 2 tem uma margem de 15 para a esquerda e uma margem de 15 para a direita. Logo, é importante entender que entre as duas colunas nós sempre vamos ter então 30 pixels de largura. Isso aqui, para quem é do design aí, que já fez aula de design editorial, esse espaço aqui no meio, esse gutter, né, essa calha, que alguns chamam de goteira, esse gutter então ela é de 30 pixels. Nós trabalhamos sempre com 12 colunas, e aí é que tá, cara. Isso é muito incrível a forma da gente trabalhar com as colunas, porque é o seguinte, para a gente desenvolver algo para o Bootstrap, algo utilizando o Bootstrap para um site, por exemplo, ser responsivo, a gente só tem que falar assim, olha, em tal tipo de tela ele vai agir dessa maneira. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um slideshow que vai ocupar 12 colunas. E aí no desktop ele vai ocupar 12 colunas e no mobile eu quero que ele ocupe 12 também. Então ele automaticamente vai ficar full aqui de fora a fora nos dois. Mas se eu tiver, por exemplo, um slideshow que ocupa só 6 aqui, ó, e eu tenho mais conteúdos aqui nas outras 6 colunas, eu posso fazer o que? Eu posso fazer com que no meu mobile o meu slideshow fique ocupando 12 colunas. Então ele vai ficar de fora a fora. Quer ver? Nós vamos entender isso melhor agora. Eu vou até abrir aqui no XD, que foi onde eu fiz esse layout aqui de um site, que a gente vai trabalhar em cima desse site, para vocês verem como que funciona essa coisa do grid no layout. E aqui é uma coisa que eu acho incrível da gente falar. Por quê? Porque isso aqui vai facilitar muito a vida da gente que é designer, de você que quer trabalhar com front-end aí, ou até mesmo você que quer trabalhar com UX, né? Com UI, na verdade, com design de interface. Mas ó, aqui ó, eu tenho uma grid do Bootstrap aqui. Ó. Eu não utilizei a coisa do layout que a gente tem aqui. A gente tem uma hoje no XD a gente tem um esquema de grade aqui, ó, que a gente pode colocar no nosso layout. Tem uma grade que é um grid, né, que ele pode ser um grid quadrado, e ele tem um grid de layout que você pode trabalhar com as colunas aqui, ó, fazendo a largura da medianiza ali, ó, que é exatamente esse gutter, né, e tal, mas eu não vou trabalhar com ele por quê? Porque eu peguei um grid já pronto aqui, ó, e se eu for em cada coluna aqui, ó, eu vou ver que
eu tenho um espaço entre as colunas, né? E se eu medir esse espaço aqui, ó, olha só, é como se fosse assim, ó. Eu até estava fazendo essa representação aqui, ó. Ó, a minha coluna é essa parte verde, tá? É como se ela tivesse 15 pixels para cá e 15 para cá de margem. Então, beleza, eu tenho esses 15 pixels para cada lado, só que eu tenho uma próxima coluna aqui que ela também vai ter 15 pixels para cada um dos lados, ó. Ou seja, 15 mais 15 são 30 pixels. Logo, esse meu gutter aqui, essa minha calha aqui, ó, ela vai ser uma calha que ela tem 30 pixels. Sempre ela vai ter 30 pixels, ó, a minha largura aqui, ó, 30 pixels. Por que é importante a gente entender disso, gente? Pelo seguinte, lá antes no nosso projeto, lá a gente falava assim, ó, eu quero que a minha div aqui ela tenha 30% da largura, essa div de cá vai ter 70%. No Bootstrap, a gente pode fazer o que? A gente pode fazer isso pensando no número de colunas. Então, por exemplo, se eu fosse fazer a minha logo do meu site aqui, ó, eu nunca posso, tem designer que acha assim, não, eu tenho 15 pixels para cá, ó, é como se eu tivesse esses 15 pixels para cá, ó. Então, tipo assim, tem designer que pensa assim, não, peraí, se eu tenho 15 pixels para cá, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a minha marca e estourar ela até o final aqui, ó, até esses 15 pixels. Mas não é assim que funciona, gente. Por quê? Porque esses 15 pixels aqui, ó, é uma margem que você tem. Você não pode trabalhar isso aqui para além da coluna, porque isso aqui está para além da sua coluna. Então, quando você for desenvolver um layout como esse, você tem que sempre se atentar para, opa, peraí, eu não posso nunca sair da minha coluna. Então, se eu quiser aqui, ó, eu tenho que fazer a minha marca, ela pegar as 3 colunas aqui, ó. É claro que, se eu tiver um espaço sobrando e falar assim, não, eu quero que a minha logo venha até aqui, beleza. Mas o que você faz nesse caso? Você, na hora de escrever lá, você vai falar assim, a minha logo, ela vai ocupar, ó, 4 colunas, ó. Essa linha vermelha que eu coloquei aqui é mais para mostrar quantas colunas que a gente vai pegar. Então aqui, ó, do jeito que eu coloquei anteriormente, a minha logo ia pegar 3 colunas, estão vendo? Aí aqui do lado de cá, ó, eu tenho o meu menu. O meu menu, ó, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Ele poderia começar aqui fora, desalinhado e tal, para cá? Poderia, não é nenhum problema. Mas eu gosto de começar ele sempre alinhado ali com a coluna. De cá eu teria, por exemplo, as redes sociais que eu colocaria no meu site. Eu poderia ter essas redes sociais dentro de uma div que pega 2 colunas. Então percebam o seguinte, gente. Essa coisa das colunas a gente vai ver depois como que a gente faz para escrever direitinho do tipo, olha, você vai ter uma coluna que vai funcionar, uma div que vai funcionar em tantas colunas no mobile e em tantas colunas no desktop e tal. Mas por enquanto, eu vou fazer uma demonstração para vocês muito mais básica aqui, que é utilizando, por exemplo, 3 colunas, olha. Olha, imagina o seguinte, imagina que eu queira fazer 3 colunas aqui, ou 3 módulos, né? Módulos aqui de ocupando, dividir em 3, né? Então, peraí, se eu tenho 12 colunas, é interessante falar de por que o nosso grid do Bootstrap trabalha com 12 colunas. É porque 12 é divisível por 1, por 2, por 3, por 4 e por 6. Então ele tem muitas opções de divisas, né? De divisões aí. Então, por exemplo, imagina que eu quisesse fazer 3 componentes aqui, ó, que fossem assim, ó, cada um com, digamos, 30% da minha tela. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Vamos supor que eu vou ter 3 divs aqui, 3 componentes, 3 colunas. Gente, essas colunas, elas vão ter sempre uma ocupação aqui, ó, esse componente, na verdade, ele vai ocupar 1, 2, 3, 4 colunas. Esse aqui vai ocupar 1, 2, 3, 4 colunas. Esse aqui vai ocupar 1, 2, 3, 4 colunas. Então, por exemplo, de maneira bem genérica, né? E aí eu vou deletar o carrossel que eu tinha criado ali, só para ficar mais prático para mim, vou deixar aquele Olá Mundo, ó. De maneira bem genérica, eu poderia ter assim, ó, uma div que ocupe 3, 4 colunas, né? Antes de mais nada, tem uma estrutura básica do Bootstrap aqui, ó,
que ele fala para a gente trabalhar assim, ó, container e row. O que, que seria esse container e row? Gente, vocês viram, por exemplo, vou até voltar no meu... Não vou voltar porque lá já está atualizado aqui, ó. Ó, o meu Olá Mundo aqui, ó, ele está de fora a fora, ele está ocupando 100% da largura da minha tela, tá vendo? Por que isso? Porque eu estou trabalhando sem colocar um container. Container, ele já vem com esses containers prontos, e esse container, ele nos permite fazer o quê? Ele nos permite fazer um wrap, né, criar um container mesmo do nosso conteúdo aqui, ó, div class container. Olha só que legal isso aqui, ó. Só de colocar isso num container, automaticamente tudo isso aqui que eu coloquei e que estava com uma, como é que eu posso dizer? De fora a fora ali, automaticamente ele vai ficar dentro desse container. Olha só que legal que vai acontecer aqui, ó. Ó, viu? Ele vai criar uma margem aqui para fora e todos os formatos aqui ele vai ter um containerzinho. No formato que eu estou trabalhando, vocês podem ver o seguinte, ó. A minha largura desse item aqui, ó, ela é de 1110 pixels, né? Então, tipo assim, o meu container aqui tem 15 pixels para cá, 15 para fora, então ele tem 1140. Ou seja, o meu layout ele está dentro de 1140, é o container dele. Se eu for fazer uma análise aqui desse layout que eu vou mostrar para vocês, ó, ele está com 1136 a largura, então quase fora um pouco aí do 1140, né? Mas ele está pensado nesse grid lá que a gente está trabalhando. Então eu vou trabalhar com esse layout aqui, ó. Então vejam só, coloquei o container lá, eu só queria mostrar para vocês essa coisa do container. E aí sempre a gente vai trabalhar com o conceito de linhas. Então é assim, ó, sempre que você tiver um container, você vai trabalhar com uma linha. Eu vou apagar agora o carrossel aqui, ó, de fato, né? Apaguei o carrossel. E aí eu vou trabalhar com uma linha, ó, div class row, linha. Olha só isso aqui, gente, ó. Então eu vou trabalhar com essa linha e dentro dela eu posso ter as minhas divs, ó. Aí eu posso vir aqui e escrever assim, ó, div class, aí eu posso colocar col1. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela vai ocupar uma coluna. Se eu tiver assim, ó, div class col5, quer dizer que ela vai ocupar 5 colunas, ó. Uma coluna. Vou escrever um texto aqui só para a gente ver como que isso vai funcionar lá, ó. 5 colunas. Então já deram 6 colunas aqui, né? Já deu 6 colunas. E eu tenho até 12 colunas. Então eu posso ter uma terceira coluna ali que eu posso chamar de div class col6, ou seja, 6 colunas. Vou salvar. Ó, uma coisa importante, a gente não está vendo aqui porque a gente não tem as bordas, né? Mas olha só que legal. Se eu vier aqui no meu style.css, que ele está linkado ali, escrever assim, ó, div border 1 pixel solid, vou pôr blue aqui. Ó, então ele faz as bordas nas divs ali. Eu coloquei para qualquer div ter uma borda, né? Aí aqui ele obviamente está somando todas as bordas, que por isso que parece mais grosso. Mas ó, eu peguei essa primeira coluna e falei assim, col hífen 1. Então ela vai pegar uma coluna. O outro, ficou cínico aqui, mas é 5, né? O outro eu coloquei col tracinho 5, né? E hífen 5. 6 colunas. E olha só que interessante. Se você dentro dessa div de 6 colunas, ela está ocupando 6. Se você criar dentro dela aqui uma outra row, tossi aí, vocês me perdoem, e você quiser criar novas colunas aqui dentro, ele vai sempre encarar assim, opa, aqui dentro eu posso ter até 12 colunas dentro disso, certo? Então vamos lá, ó. Esses 6 colunas aqui, olha só que legal. Olha só que legal. Ó, na verdade eu vou criar uma nova row, div class row,
linha. Nem precisava, se eu não quisesse, eu poderia criar direto as colunas, né? Olha só, div class col1. Aí eu vou colocar col1. E assim eu vou fazer até chegar na 12, ó. Na 12 não, eu vou pegar col2, col3, col4, 5, 6. Aí eu vou criar uma col6 aqui, ó. Então o que quer dizer isso, ó? Quer dizer que eu vou ter, então, dentro dessa minha col6, dessa minha div aqui que pega 6 colunas, ó, eu vou dividir ela em outras partes aqui, ó. E ela divide até 12. Então eu coloquei col1, quer dizer que ela vai pegar uma parte dessas 12, né? 1/12. Essa aqui também, essa aqui também, essa aqui vai pegar 6 partes de 12, né? Vai pegar metade. Ó, atualizei aqui. Tem que salvar, né, primeiro. Atualizei aqui. Tá ali, ó, col1, col2, 3, 4, 5, 6. E aqui tem 6 colunas iguais. Isso quer dizer que se eu tivesse dado continuidade aqui, ó, e ter vindo com essas outras 6 colunas aqui de uma a uma, ó, eu poderia vir aqui, ó, tranquilamente, que funcionaria, ó, 10, 11, 12. Então eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, ali, ó, que toda parte que você dividir aí em colunas, ele vai pegar sempre essa coisa de 12 colunas no nosso layout, tá? Então, por exemplo, se na minha row aqui, ó, eu tivesse diretamente essas 12 colunas, ó. Então eu tenho uma row ali, a primeira linha, e eu dividisse ela em 12 colunas, ó. Então eu tenho aqui a minha row, né? Row, coluna 1, 2, 3 até 12, ó. Olha só. Seria isso. Então uma tabelazinha que eu fiz ali com 12 colunas. Certo? Isso aqui é a maneira mais genérica da gente fazer colunas. Só que obviamente a gente vai ver que a gente tem outras formas de fazer isso depois, já especificando que cada tela vai ter a ocupação de tais colunas. Então, por exemplo, se no meu layout eu quisesse fazer de uma forma a colocar aqui, opa, no desktop eu vou ocupar só 6 colunas, um determinado componente. E no mobile, né, no mobile ele vai ocupar 12, então tipo, ele está aqui dividindo a tela em metade, mas no mobile ele vai ocupar 100% da tela. Eu posso fazer isso só alterando a classe da das minhas colunas ali, certo? Então, beleza. Essa é a nossa segunda parte, onde a gente vai começar a falar então sobre grid, né, que eu já mostrei aqui para vocês, mostrei um pouco do grid do Bootstrap. Aqui é importante mostrar mais um pouco, ó, que a gente tem o seguinte, gente, ó, a gente tem os containers padrões que eu mostrei para vocês ali, ó. E extra large, ó, é o container padrão máximo aqui, né, da nossa máxima, são as resoluções de tela acima de 1200 pixels. O container é de 1140, ou seja, essa largura aqui é de 1140. Então, se o meu monitor fosse gigantesco, ele iria ficar o meu site carregando em 1140 e o restante aqui ia ficar fora dessa parte central. Então, 1140 vai ficar centralizado, o restante ficaria fora, certo? Então, beleza. Aqui no meu sistema de grid, eu tenho aqui, ó, extra large é 1140, large é 960, o tamanho do container, medium 720, small para celulares e extra small também para celulares pequenos, né? De maneira genérica, se a gente colocar col tracinho o número de colunas, ele vai se adequar em todos, né? Mas sempre vai se trabalhar com 12 colunas e sempre vai se trabalhar com aquela gutter ali, ou aquela goteira, aquela calha de 15 pixels, certo? Aninhável é porque sempre você pode ter colunas que fiquem uma dentro da outra, né? Aqui a gente tem uma série de coisas sobre colunas que eu até sugiro depois vocês darem uma olhada para ver como que funcionaria isso, né? Há algumas possibilidades de colunas, ó. Mas olha aqui, a gente colocou, por exemplo, se a gente quisesse fazer um blog, né? Se eu quisesse fazer um blog que, olha, eu vou ter aqui no meu site, eu vou ter assim, meu conteúdo ocupando 8 colunas e uma sidebar
Ou então 9 colunas, que vai ser onde está meu conteúdo, e uma sidebar, uma barra lateral de 3 colunas. Eu poderia fazer isso aqui, ó, row 9, então ela vai ocupar 9 colunas. E eu tenho uma sidebar que vai ficar aqui, que vai ocupar 3 colunas. Juntos estão somando 12, né? Então aqui vai a sidebar. E aí aqui do lado esquerdo, aqui vai o conteúdo, certo? Salvei, ó. Olha só que legal. Então, tipo, eu poderia trabalhar o meu blog aqui, ó. Meu conteúdo vai aqui do lado esquerdo e eu tenho uma sidebar aqui do lado que vai ter categorias, uma busca, posts, enfim, N possibilidades. Ah, não, eu quero fazer a sidebar maior. Muito simples. Você vem aqui, muda o número de colunas e põe 4. E aí você diminui aqui para 8, certo? Show de bola. Então eu tenho uma sidebar, uma barra lateral com 4 e uma barra de conteúdo aqui onde viriam 8 colunas. Gente, para essa aula de grid é só isso. Eu queria agora que vocês tentassem aí dar uma mexida, tentassem dar uma analisada nesse link de grids aqui, ó, e tentar ir trabalhando em cima disso. Se vocês quiserem só ir até aqui, não quiserem mexer muito, façam só isso que eu fiz, esses testes aí agora, iniciais aí, em relação a trabalhar em cima da quantidade de coluna. Sempre lembrando que o container faz isso aqui que eu mostrei para vocês, ó, o container ele te dá esse container que no nosso caso aqui é de 1140 pixels. Se fosse num tablet, ó, esse container seria, creio que tablet, cadê? Aqui, ó. Seria um container de 720 pixels, por exemplo, né? E é isso. Então, beleza, vamos lá ver. Então, assim, façam esses testes aí, deem uma brincada só para vocês verem como funciona esse container aí. Até mais, até a próxima. Nos vemos com um próximo conteúdo aí, avançando e evoluindo sobre Bootstrap, tá ok?